Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elaine, professora de História, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda Revolução Industrial do século XIX. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Lá no começo do ano, nós falamos sobre a primeira Revolução Industrial, na Inglaterra do século XVIII. Não sei se vocês lembram que eu falei que a industrialização é um processo que continua até hoje. É um processo que começou e não parou mais. Cada fase da Revolução Industrial será marcada por suas características. Então, lá na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, então se manteve ali na Inglaterra, com o uso das máquinas a vapor, a questão do trabalho operário, longas jornadas de trabalho, trabalho feminino, infantil, e porquê da Inglaterra ser o primeiro país na Revolução Industrial. E hoje nós vamos falar sobre a segunda revolução do século XIX, onde mais países se industrializaram. Aliás, revolução esta que é considerada uma das principais causas para a Primeira Guerra Mundial, que teve início no século XX, em 1914. Hoje, nós estamos passando por um outro momento da industrialização. A partir da segunda metade do século XX, com o avanço das tecnologias cada vez mais rápido, nós temos aí agora, na segunda década do século XXI, um aumento da tecnologia, uma expansão muito rápida, uma mudança muito rápida. Então, o processo de industrialização ele nunca mais teve fim. Lógico, ele foi se alterando, foi se adaptando às mudanças pelas quais o mundo foi passando, mas não existe mundo sem indústria, não é mesmo? E aqui um pouquinho a gente mistura história, geografia, né? Em alguns momentos vou estar falando alguma coisa que você vai pensar assim, já vi isso na minha aula de geografia. Mas as disciplinas acabam se misturando, principalmente quando a gente fala dessa questão de industrialização. Então vamos ver aí o resumo que eu fiz para vocês. A partir da segunda metade do século XVIII, então, com o uso do vapor, a mecanização e o desenvolvimento das fábricas, nós temos o que nós chamamos de Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. A Revolução Industrial é, na verdade, uma evolução no processo de produção das mercadorias. Lembra? Século XVI, oficinas artesanais, século XVII, fábricas ainda sem máquinas, e aí as máquinas das indústrias do século XVIII. A partir da segunda metade do século XVIII, não só as fábricas, mas outras áreas serão afetadas com o uso da tecnologia. O surgimento dos trens, das ferrovias, a maior utilização de canais navegáveis, a abertura de novas estradas, tudo isso vai contribuir com o deslocamento, ou melhor, para o deslocamento de matérias-primas, mercadorias, capital, pessoas e até ideias. Capital, dinheiro, tá? E por que ideias? Porque as pessoas transitam de um lugar para o outro e as ideias vão junto com ela. Então é um processo que não para, um processo que até hoje ele continua. Hoje ainda é mais fácil a circulação de pessoas e ideias. Isso tem pontos positivos como pontos negativos. Essa circulação de pessoas, por exemplo, acabou não sendo muito bom quando nós começamos a viver aí a pandemia do Covid-19. Esse mundo globalizado, que nós vivemos, a pandemia acabou se espalhando, muito rapidamente. Esse é um assunto para a gente falar em outro vídeo. O século XIX é marcado por várias inovações, invenções. Não tínhamos visto até aquele momento um período de tempo, um curto período de tempo, onde muitas coisas foram criadas, foram inventadas. E isso não se resume só às indústrias. São muitas inovações, muitas, que vão afetar também o dia a dia das pessoas. Então vai surgir a anestesia,
a máquina de costura, o elevador, a máquina de escrever, as pesquisas farmacêuticas, remédios, vacinas, o desenvolvimento da indústria química e várias outras coisas. É uma lista bem grande. E eu destaquei aqui para vocês 3 inovações relacionadas aí não só à indústria, mas às comunicações. Em 1859, começou a se extrair petróleo nos Estados Unidos. Isso ampliou a oferta, a possibilidade de uso industrial para esse produto, não só industrial, petróleo, por exemplo, o plástico é derivado do petróleo, mas temos a questão de que o petróleo é uma fonte de energia não renovável. E isso, daqui a pouco, vai nos gerar um problema muito grande. Porque e aí, quando não tiver mais petróleo, o que a gente vai fazer? Falaremos sobre essa questão das fontes de energia também. Destaquei aí a invenção do telefone, em 1876, que possibilitou a comunicação de uma maneira mais rápida. E olha hoje nós com os nossos celulares, não é mesmo? O primeiro telefone, a linha de transmissão para o som, né, do telefone, ela era muito curtinha. Uma tecnologia que foi evoluindo. Hoje nós temos os nossos celulares, onde nós podemos fazer chamadas somente de áudio, chamadas de vídeo, uma coisa que a gente não imagina mais viver sem, não é mesmo? O celular faz parte do nosso dia a dia, nos ajudou muito durante a pandemia em nossas aulas remotas, ainda ajuda, porque ainda tem gente que estuda de forma remota, trabalha de forma remota. Então, uma invenção do século XIX que está presente aí na nossa vida até hoje. Assim como a lâmpada elétrica, que foi criada em 1880 nos Estados Unidos. Essa ilustração aqui do slide não é de 1880, tá? É posterior, que eu não achei uma legal do século XIX. A invenção da lâmpada elétrica, ela permitiu a iluminação mais segura de residências, indústrias e cidades. E a invenção da lâmpada elétrica, ela modificou a vida social das pessoas ricas, tá? Porque assim, pensem na possibilidade de um bar, de um restaurante, do próprio cinema que a gente já vai falar. Então, você tem uma possibilidade de sair para se divertir à noite. E lógico, depois a lâmpada elétrica, né, começa a ser usada dentro das residências, dos mais ricos no primeiro momento. Mas olha só quanta coisa importante. E hoje a lâmpada elétrica faz parte da nossa vida, de diversas formas. E hoje existem diversos tipos de lâmpadas, né? As lâmpadas de LED estão presentes aí, né, na nossa vida. Eu estou usando aqui de iluminação para gravar o meu vídeo, 2 ring lights, tem uma lâmpada aqui atrás também, enfim, faz parte, né, da nossa vida. A eletricidade, não imaginamos também, né, ter um mundo sem eletricidade. É só pensar aí quantas coisas você tem na sua casa que precisa da eletricidade para poder funcionar. E quando a gente fica sem luz, por conta de uma chuva forte ou alguma coisa assim, olha o impacto que isso causa. Então eu quis trazer essas 3 inovações para mostrar como elas fazem parte da nossa vida até os dias de hoje. Me mudei de lugar aqui para falar do impacto dessas invenções nas artes. Captação de imagens, captação de sons também, que vão dar origem a inventos muito importantes. Em 1826, Joseph Nicéphore Niépce gravou imagens por meio de uma exposição luminosa e fixou essas imagens numa superfície, numa placa de estanho. Em 1839, William Henry Fox Talbot desenvolveu um processo onde folhas de papel eram cobertas com cloreto de prata, que é o chamado negativo. Então, ele capturou as imagens e colocou nessa folha de papel coberta, né, com esse cloreto de prata. Vocês já devem ter visto em algum filme, em algum vídeo, que a pessoa está revelando uma fotografia. Esse negativo, ele fica tipo numa bandejinha. E aí é onde ela tira
e pendura para secar, tem que ser num local escuro para que possa haver essa fixação, né, da imagem, e daí surgiu a fotografia. Essas são as imagens estáticas, né, digamos assim. Digamos assim, não. Essas são as imagens estáticas, a captura de imagens estáticas. Em 1890, Thomas Edison, inventor da lâmpada, e a sua equipe desenvolveram o cinetoscópio. Eu vou mostrar para vocês o que é. Essa imagem aqui em preto e branco é uma caixa onde a pessoa olha aí por esse buraquinho. Percebam que o homem está com fone de ouvido. Então, ali dentro tem uma sequência de imagens que vai rodando. Então, esse é o cinetoscópio, mas assim, é de uso individual. Uma pessoa de cada vez, né, poderia usar, né, essa máquina. Aí não ia ser muito legal, né? Então, assim, legal, conseguimos fazer, né, colocando imagens aí em movimento, mas para uma pessoa só de cada vez não ia ficar legal. Em 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière conseguiram aperfeiçoar o cinetoscópio criando o cinematógrafo, que é esta imagem aqui colorida. Isso é um diagrama do funcionamento de um cinematógrafo. Percebam aí, né? É um rolo de filme. Os primeiros eram com uma manivela, você ia girando, e aí as imagens vão passando. E daí surgiu o cinema. Os primeiros filmes em preto e branco, filmes mudos. Então você ia, né, girando a manivela no cinematógrafo e ela ia mostrando o movimento das imagens. Por que os primeiros filmes eram mudos? Porque não existia ainda uma tecnologia de sincronização das imagens e do som. Porque, né, vamos dizer assim, né, estavam sendo inventados na mesma época, então era necessário juntar, né, a captação de imagens com a captação de som. Sons que começaram a ser captados no ano de 1860, quando Edward Leon Scott de Martinville gravou um som pela primeira vez. Ele gravou o som. Então, assim, legal, dá para gravar som. Só que não deu continuidade a isso, perdeu o som. Em 1877, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, criou o fonógrafo, parecido com esse gramofone que está aí. Então percebam que o Thomas Edison, além de ter criado a lâmpada, ele tinha um interesse aí, né, pela questão artística, de sons e imagens. Em 1889, o Émile Berliner criou uma variação do fonógrafo, que é o gramofone, que é essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Era uma agulha bem pesada, que tocava aí discos de vinil, então, né, o som vai sendo gerado pelo movimento do disco, e o som vai saindo por essa cúpula, né? Parece um tipo de flor. Aí demorou um pouquinho para que, né, imagens e sons fossem sincronizados. É só para mostrar para vocês que são inventos da segunda revolução industrial, da época da segunda revolução industrial, que não tem necessariamente a ver com a indústria do jeito que a gente conhece indústria. Porque quando a gente fala em indústria, a gente pensa em várias coisas. Mas aqui é um tipo de indústria também. Porque o cinema se tornou uma indústria, a música se tornou uma indústria. Então são coisas também que, né, a tecnologia permitiu, né, o desenvolvimento da tecnologia, melhor dizendo, permitiu que, né, fossem se aperfeiçoando e fazendo sucesso no mundo inteiro. Precisamos ainda falar sobre a questão das fontes de energia e do aumento da concorrência. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu falo para vocês no próximo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido suas dúvidas. Caso não tenha, deixe um comentário aqui que eu esclareço. No próximo vídeo, então, nós vamos continuar a falar desse processo da segunda revolução industrial e eu vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre a primeira revolução industrial na Inglaterra,
Para quem não lembra ou ainda ficou com alguma dúvida vendo esse vídeo agora, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!